Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão por aí? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também aí na casa de vocês, em isolamento, não é verdade? Eu tô aqui tomando, meu cafezinho de sempre. E hoje nós iremos continuar e finalizar o nosso conteúdo em relação à hereditariedade, como é que a gente faz com que as características sejam expressas. Então vamos lá. Lembrando que toda atividade que eu coloquei no Moodle agora no segundo bimestre, eu irei deixar as atividades abertas. Então aproveite agora este momento que nós teremos de suspensão para deixar todas as atividades feitas. Assista novamente às aulas, se possível refaça os questionários. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Hoje eu colocarei então no Moodle a nossa aula, que vocês estão assistindo agora. Coloquei também uma aula complementar, que é uma aula dada por outro professor do mesmo assunto. E também vou colocar um desafio. Então, prestem atenção. Para finalizar o nosso conteúdo hoje, nós vamos falar sobre o processo de tradução. Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos nas aulas passadas. Então, vamos lá com o meu marca-texto. Nós vimos na aula retrasada um pouquinho sobre o dogma central da biologia molecular. Muito bem, lembra o que era o dogma central da biologia? Então, dizia que um fragmento de DNA, ele vai conter uma partezinha, então o fragmento de DNA vai conter uma parte que é codificante, então um gene, tá certo? Esse gene irá sofrer um processo de transcrição no núcleo na forma de um RNA mensageiro. Então, esse processo que eu pego um DNA, um fragmento de DNA, e eu transcrevo numa molécula de RNA mensageiro, isso dentro do núcleo nós chamamos de transcrição. Esse RNA mensageiro, então, que vai sofrer um processamento, eu vou relembrar com vocês também isso. Esse RNA mensageiro que está no núcleo, ele vai para o citoplasma através do poro nuclear e no citoplasma ele vai sofrer um outro processo que nós chamamos de tradução. Então, nós vamos pegar esse RNA mensageiro e vamos traduzi-lo na forma de proteína. Quando nós realizamos esse processo, nós codificamos, os genes codificantes, nós vamos, no caso, traduzi-los em proteínas, é aí que nós temos o efeito desse gene, o gene sendo expresso, tendo a sua função biológica ativa. Então, as proteínas formadas, elas podem ter função de hormônio, podem ter função estrutural, podem ter função enzimática, então elas vão atuar no metabolismo. Então, aquele gene, ele vai ter a sua expressão realmente acontecendo quando nós tivermos a produção de proteína ao final. Então, hoje nós vamos estudar esse processo aqui de tradução. E aí eu pergunto para vocês, e vem o questionamento. De que modo a sequência de nucleotídeos do DNA, lembra que o DNA ele tem 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, que tem uma ordem. Então, esse DNA ele é transcrito na forma de um RNA, que é complementar a uma das fitas do DNA. E esse RNA, que tem as bases nitrogenadas complementares, esse RNA mensageiro, como que ele vai produzir uma proteína? Então, como que uma sequência de nucleotídeos A, T, G e C vai virar uma sequência de aminoácidos? Porque lembrando, lá para trás, nós vimos que as proteínas são formadas por sequências de aminoácidos. Normalmente, em geral, todos os seres vivos, eles possuem 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos, eles vão se organizando em uma sequência, produzindo proteínas diferentes no nosso organismo. Então, a perguntinha é, de que modo uma sequência de nucleotídeos especifica a sequência de aminoácidos da proteína?
E aí que vem a questão da tradução. Lembra que eu comentei com vocês que traduzir é pegar algo em uma linguagem e transformá-lo em outra linguagem. Então, eu tenho que pegar a linguagem base nitrogenada e traduzi-la em outra linguagem, que é a linguagem o quê? Aminoácidos. São estruturas, são monômeros distintos. Numa coisa é nucleotídeos, outra coisa é aminoácidos. Então, vai ter que ter alguma coisa que conecte e que possibilite esse processo de tradução. Então, anotem aí que através da tradução nós vamos realizar, né, no caso, possibilitar essa mudança de estrutura, né, de monômero utilizado. Somente relembrando o que nós vimos na aula passada, nós vimos que dentro do citoplasma a gente vai ter o nosso DNA. O nosso DNA, então, o fragmento de DNA vai compor o nosso gene. E um gene é sempre formado por uma parte dele. Então, algumas basezinhas nitrogenadas que são codificantes, que são os exons, que vão produzir ao final alguma proteína. E temos regiões não codificantes. Normalmente, nós vamos ter regiões não codificantes em que nós temos muitas bases nitrogenadas repetidas. Então, nós chamamos essas regiões de introns. Então, o nosso DNA, nós temos muitos introns e temos também exons. Quando nós realizamos o processo de transcrição, a gente tem um transcrito primário. Lembra que eu comentei com vocês que é um RNA mensageiro primário? Esse primeiro RNA mensageiro produzido no processo de transcrição, ele é formado de regiões intrônicas e exônicas. Então, regiões, os introns e exons. O que acontece é que o RNA mensageiro, nós vimos isso também na aula passada, ele vai sofrer um processo de processamento, vai sofrer um processo de processamento. Essa foi boa, né? Vai sofrer um processamento. Então, esse processamento do RNA, do transcrito inicial, como é que é feito? Nós iremos retirar as regiões de intron. E aí, a gente vai ter, então, no final, somente as regiões de exons aqui. Só isso vai caracterizar o processamento do RNA? Não. Para que o RNA mensageiro esteja totalmente formado, ele ainda vai sofrer duas coisas. Ele ainda vai ter aqui o capeamento e também a poliadenilação. Quando esse RNA mensageiro, então, sofreu o processamento completo, em que ele tem somente exons, o capeamento e a poliadenilação, ele vai ser exportado para o citoplasma. E é aqui no citoplasma que a gente tem o processo de tradução em proteínas. E é esse processinho que nós vamos, no caso, concentrar a nossa aula de hoje, falar sobre ele. Para o processo de tradução, anotem aí, nós vamos ter a atuação de 3 tipos de RNA. Nós vimos que o RNA ele tem funções diferentes. Então, o RNA ele pode ser o nosso RNA mensageiro, que é aquele que vai ser traduzido. Ele pode ter também a forma de RNA transportador, nós vamos ver qual é a função desse RNA transportador. Somente adiantando, é o RNA transportador que transporta os aminoácidos que vão compor esta proteína formada. E também teremos o RNA ribossômico ou ribossomal. Então, o RNA ribossômico, conjuntamente com algumas proteínas, é ele que vai formar o ribossomo. É o ribossomo que vai atuar e que vai se ligar ao RNA mensageiro, possibilitando o processo de tradução. Então, somente anotem aí que nós vamos ter 3 possibilidades, tá? Nós vamos ter, temos o RNA mensageiro, o RNA ribossomal e o RNA transportador. Esses 3 tipos de RNAs, eles atuam no processo de tradução, cada um com uma função diferente. Muito bem. Respondendo aquela perguntinha inicial que eu fiz a vocês, como é que eu consigo fazer com que uma sequência de aminoácidos, ou melhor, uma sequência de nucleotídeos do meu RNA mensageiro, se converta em aminoácidos? O grande segredo e a grande beleza desse processo, porque é lindo demais, gente. Eu acho lindo demais, né? O que acontece? Eu vou ter o meu RNA mensageiro, não é verdade? Esse RNAzinho mensageiro é aquele que saiu do meu núcleo e foi para o meu citoplasma. Concordem comigo, vamos lá. Lembrando que o que é o meu RNA mensageiro? É uma fita única formada de nucleotídeos, não é verdade?
Cada nucleotídeo eu posso ter uma adenina, uma uracila, uma guanina, uma adenina, uma uracila, uma citosina e assim por diante. Eu vou ter um RNA mensageiro formado de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada. Muito bem. A grande questão que vai acontecer aqui, e que eu acho que é a coisa mais linda que existe, é que cada 3 nucleotídeos que eu tiver, olha lá, cada 3 bases nitrogenadas que eu tiver, vai corresponder a um aminoácido, tá? Isso é o código genético. Então, cada 3 bases nitrogenadas, de acordo com a sequência da base nitrogenada que eu tiver, vai corresponder a um nucleotídeo, ou melhor, a um aminoácido, me perdoem. Então, cada trinca de bases, anotem aí, cada 3, né, no caso, cada trinca de bases, cada 3 bases nitrogenadas que eu tiver, de acordo com a sequência específica, vai corresponder a um aminoácido. Então, se vocês forem ler no livro, vocês vão ver que eles vão dizer que cada trinca de bases, porque trinca são 3, vai corresponder a um aminoácido. Cada trinca de bases nós também chamamos de códon, tá? Então, aqui, ó, minha letra linda do meu computador aqui, nós vamos chamar de códon, com acento. Então, cada trinca de bases nós chamamos de códon. Então, cada códon corresponde a um aminoácido diferente. Pode ser que uma trinca de bases não corresponda a um aminoácido, mas corresponda ao chamado stop códon, que quer dizer que uma proteína acabou aqui. Então, como é que é feita a tradução? A tradução vai me dizer que cada 3 bases que eu tiver, de acordo com a sequência, vai corresponder a um aminoácido. Então, por exemplo, a sequência AUG, eu vou voltar aqui, tirar um pouquinho que estava muito poluído. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha sequência AUG, ela sempre vai corresponder a um MET. O que é MET? Metionina, que é um dos aminoácidos, tá? Por exemplo, aqui, o CG, ele vai corresponder ao ser. O ser é a abreviação de serina. E o UAG é um dos códons, ou uma das trincas de base, que corresponde ao stop códon, que quer dizer que é onde minha proteína para, porque a gente já viu o que é uma proteína, uma sequência de aminoácidos. Nós já vimos que a sequência de aminoácidos está intimamente relacionada à função que essa proteína terá e à conformação tridimensional que essa proteína terá. Vimos que sequência e conformação tridimensional estão altamente correlacionadas à função. Então, a sequência é importante. Sempre nós teremos, no início de uma proteína, o AUG. O AUG, ele é também chamado de metionina e é o chamado códon iniciador. Então, aqui, depois nós vamos ver que o meu transportador, ele vai saber, né, no meu RNA mensageiro, que o AUG é o início de uma proteína. Então, aqui eu vou iniciar a minha proteína, sempre anotem aí, com a metionina. Ele vai lendo, então a gente vai ver que o nosso ribossomo ele vai estar aqui, vou mostrar para vocês mais para frente. Ele vai caminhando no RNA mensageiro e ele vai lendo. Cada 3 bases, cada trinca de bases ou códon, ele vai lendo e vai dizendo, então esse aqui é tal aminoácido, esse aqui é tal aminoácido, até que vai chegar uma hora que ele vai parar e ele vai dizer, opa, acabou. Então, aí eu vou ter a formação final do meu polipeptídeo ou proteína. O que acontece, né? Nós vimos que nós temos as trincas de base. Então, aqui, por exemplo, na primeira opção, eu posso ter 4 bases nitrogenadas. Ou seja, no primeiro momento, né, do meu códon, eu posso ter a adenina, posso ter a uracila, posso ter a citosina ou a guanina. Na segunda posição, eu também tenho 4 opções. E na terceira posição, também 4 opções. Multiplicando cada uma delas, mostra que nós podemos ter 64 combinações diferentes.
Então, 64 códons diferentes. Só que nós somente temos 20 aminoácidos. Então, quer dizer que eu posso ter mais de uma trinca que vai corresponder a um aminoácido específico. Vou mostrar para vocês isso agora. Então, isso daqui nós vamos chamar de código genético degenerado. Por quê? Porque eu vou ter aqui, ó, como é que funciona essa minha tabelinha e é importante que vocês entendam isso. O primeiro ponto, o primeiro lugarzinho aqui é a minha primeira base. No azulzinho, a minha segunda base e no verdinho, a minha terceira base. Nós já vimos que a cada 3 bases vai corresponder a um aminoácido. Então, quer dizer que, por exemplo, vamos na nossa metionina. Nós já vimos que toda proteína sempre vai começar com A ou G. Então, sempre nós teremos a primeira base a segunda base U e a terceira base G. Então, adenina, uracila e guanina. Sempre nós teremos o A ou G como nossa metionina, ou chamado start códon, ou códon iniciador. E nós teremos também, ó, 3 códons que vão caracterizar o chamado códon de parada, ou stop códon. Então, o UAG, o UAA e também o UGA, esses 3 códonzinhos, eles caracterizam códons de parada. Tá vendo que eu consigo 3 códons diferentes ter a mesma, digamos assim, ação? Então, aqui é o nosso stop códon. Observe aqui, que interessante. Vamos dar um exemplo da leucina. A leucina é um aminoácido essencial também. E nós temos, olha quantos códons diferentes que vão caracterizar o aminoácido leucina, ou seja, serão traduzidos em leucina. O UA, o UG, CU, CUC, CUA, CUG. Então, todos esses, observe que sempre o último, olha aqui, ele pode mudar, que mesmo assim ele irá caracterizar e será traduzido no mesmo aminoácido. Isso nós chamamos de código genético degenerado, porque mais de uma trinca de bases, mais de um códon vai ser traduzido em um aminoácido. Da mesma forma que muitos outros. A vanila, em que o primeiro vai ser o G, que é a guanina, o segundo a uracila e o terceiro posso ter qualquer um dos 4, que eu vou ter a vanila. A prolina, a serina, a treonina, a alanina, da mesma forma. E aí eu pergunto, por que isso acontece, gente? Pensem comigo. Nós já vimos o que é uma mutação, não é? A mutação é quando eu altero alguma base nitrogenada. O que a natureza pensou, que eu acho que isso é belíssimo, né? Quer dizer que, se eu tiver algum erro, no momento que eu fizer a minha transcrição, por exemplo, ao invés de eu colocar o U, eu coloquei o C. Ao invés de eu colocar o A, eu coloquei o G. A meu aminoácido irá mudar? Não. Então, isso é uma forma também de evitar a ocorrência de mutações. Por isso que sempre o último, ó, ele acaba tendo uma alteraçãozinha, porque se no momento da minha transcrição ocorrer algum problema, mesmo tendo uma alteraçãozinha aqui de uma base nitrogenada, o mesmo aminoácido será traduzido, certo? Então, observando aqui, nós vemos que nós podemos ter 64 combinações diferentes. Porém, nós somente traduzimos 20 aminoácidos. Por que isso acontece? Porque mais de uma trinca, né? Mais de uma trinca de base, mesmo sendo diferentes, elas vão ser traduzidas no mesmo aminoácido. Aqui, esses outros aminoácidos, ou a lisina, 2 formas, a arginina também, 4 trincas diferentes, um único aminoácido. Olha qual a arginina, são 6. Então, existem alguns, por exemplo, aqui, ó, mesmo que eu altere até o começo, eu vou ter ainda a minha leucina. Então, isso faz com que, mesmo tendo pequenas alterações, eu não vá causar uma mutação que vai causar, por exemplo, uma proteína diferente. Ou vai causar, por exemplo, uma proteína sem função, porque um dos aminoácidos foi alterado. Então, isso é uma forma de proteger também o processo de tradução. Por isso que a gente, então, essa estruturazinha
esse quadrinho aqui ele vai ser muito funcional para nós. Então, como é que vai acontecer o nosso processo de tradução? Então, nós já vimos que nós vamos ter o nosso DNA, que vai ser transcrito na forma de um RNA. Esse RNA ele vai para o citoplasma. Quando ele for para o citoplasma, nós teremos os 3 RNAs atuantes. Então, nós teremos aqui, ó, o nosso RNA mensageiro, que aqui está, ó lá. E aí ele vai sofrer um processo de tradução. Quem que vai atuar nesse processo de tradução? Esse carinha aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, bem bonitinho, ó lá. Esse carinha aqui nós vamos chamar de ribossomo. Então, deixa eu colocar em vermelho. Ups. Então, esse carinha aqui que está aqui, ó, onde o meu RNA mensageiro está aqui dentro, nós vamos chamar de ribossomo. O ribossomo ele é formado de 2 partes. A parte de cima, que nós chamamos de subunidade maior, e a parte de baixo, que nós chamamos de subunidade menor. O ribossomo de nós eucariotos é diferente do ribossomo das bactérias, dos procariotos. Mas, enfim, aqui dentro do ribossomo é onde vai acontecer o nosso processo de tradução. Tem outro personagem que vai atuar nesse processo de tradução, que é esse cara bem bonitinho aqui, que nós vamos chamar de RNA transportador. O RNA transportador, ele vai transportar o aminoácido. E aí é ele que vai fazer a correspondência entre o códon com aquele aminoácido que eu comentei com vocês. Mas, professora, como é que ele faz essa correspondência? O RNA transportador, ele vai possuir aqui, ó, 3 basezinhas também. Essas 3 basezinhas nitrogenadas vão ser chamadas de anticódon. Por quê? Porque esse anticódon, ele tem complementaridade com o códon do RNA mensageiro. Então, vamos pensar. Se eu tenho por exemplo, um RNA mensageiro, que é AUG, que é uma metionina, quando o RNA transportador vier, ele vai sofrer uma complementação com este códon. E aí ele vai se ligar, vai dizer, nossa, é um AUG. Então, quer dizer que é uma metionina. Então, essa complementação é importante para que nós possamos fazer depois uma sequência de aminoácidos correta. Ok? Então, aqui, ó, vamos revisar umas coisinhas. Então, nós vamos ter 3 RNAs atuando no processo de transcrição. O primeiro é o nosso RNA ribossômico, que é o próprio ribossomo. O ribossomo ele vai andando pelo RNA mensageiro e aí vai sofrendo o processo de tradução. Vamos ter o nosso RNA mensageiro mesmo, que é aquele que vai ser traduzido. E vamos ter o nosso RNA transportador. Olha ele aqui, ó. Esse RNA transportador vem, se liga através da complementaridade. E aí, à medida que ele vai saindo, a minha cadeia polipeptídica vai sendo formada. Então, vamos então falar um pouco mais sobre como que acontece esse processo de tradução. Então, muito bem, nós vamos ter o nosso RNA mensageiro. Lembrando que o nosso ribossomo, que é essa estruturazinha aqui que vai caminhando, ela sempre vai trabalhar no sentido 5', 3', que é o sentido da vida, nós já vimos isso. Então, aqui no passado, nós vemos que o ribossomo ele vai caminhando, né? Então, à medida que ele for andando aqui, ele vai lendo cada trinca de bases. Dentro do ribossomo, nós temos 3 regiões. A região A, a região P e a região E. A região A é a primeira região onde o meu RNA transportador, que se a gente for ver na vida real, o RNA transportador tem essa carinha aqui, ó. Ó como ele é bonitinho. Mas aqui a gente vai representar ele de uma forma mais didática. Ele sempre vai carregar, então, o que é o nosso aminoácido. Então, aqui, teoricamente, ele já começou a caminhar. Então, ele tem a metionina, que corresponde ao primeiro códon, e vamos ter o triptofano, que corresponde ao nosso segundo códon. Então, vamos voltar lá, ó. O GG, o que é o GG? Se a gente for voltar lá na nossa tabelinha, vamos lá. Primeiro é o U, o segundo é o U, o terceiro é o G. Então, olha lá, o GG caracteriza o triptofano. Por isso que quando eu volto aqui, o meu AUG é metionina e o meu UGG é triptofano. O que vai acontecer então? A próxima trinca de bases que eu tenho é o UC.
Então, se nós voltarmos lá na nossa tabelinha, o UC, então o UC está aqui, ó. O UC vai corresponder a uma fenilalanina. Então, aqui, ó, F, o abreviado do inglês, fenilalanina, ele abrevia dessa forma. Então, o que acontece, né? À medida que o ribossomo ele vai caminhando, ele vai andando para cá, na nossa fita de RNA mensageiro, ele vai inicialmente, então, ele lê o primeiro, tal. O que acontece? Quando ele chega nessa trinca, o UC, a gente vai ter, então, que o RNA transportador que contém a fenilalanina, ele vai se caminhar e vai entrar aqui no A. O A tem o nome de A, que é a deriva, né, de aminoácido. Então, o A aqui, ó, o RNA transportador vem, e aí a trinca de bases tem que ser correspondente aqui. Então, o que se liga a uracila? Adenina. O que se liga a uracila? Adenina. O que se liga a citosina? Guanina. Então, aqui eu tenho o meu códon, aqui eu tenho o meu anticódon. Então, o anticódon vem, se liga aqui, ele mostra que é uma complementaridade de bases. Então, o meu RNA transportador vai entrar aqui e vai se ligar, né, à sequenciazinha que já está se formando. Então, esse carinha aqui vai sair e esse carinha aqui vai entrar aqui e depois se movimenta para cá. Quando ele se movimentar para cá, ele vai se ligar ao triptofano. Então, a fenilalanina se liga ao triptofano. Por isso que a gente tem o P. O P vem de polipeptídeo. Então, é aqui que vai tendo a formação do meu polipeptídeo. Esse carinha que estava aqui, ele vai se movimentar para cá. E esse que estava aqui se movimenta para cá. Então, sempre os RNAs transportadores, eles vão se movimentando sempre nessas três cavidades. O E vem de saída do inglês, que é exit. Por isso que chama E, porque daqui o meu RNA transportador vai sair, sem o aminoácido, obviamente, e aí lá, né, no citoplasma, ele acaba se ligando a um novo aminoácido que está livre. Então, sempre a gente vai ter esses acontecimentos aqui. Então, vamos então agora passo a passo para que a gente possa, digamos assim, fixar melhor. Então, inicialmente, nós sempre vamos ter, então, o exit, em que o meu RNA transportador foi embora. Aqui a gente tem o nosso sítio P de polipeptídeo, que é onde meu polipeptídeo está se formando, e o meu sítio A, que é onde sempre eu vou ter a ligação de um RNA transportador novo, lembrando que essa ligação sempre é feita códon-anticódon. Então, olha lá, o que acontece, né? Aqui no momento que chega um novo RNA transportador, aí ele vai se ligar a essa sequência aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter que ter uma nova ligação. É uma ligação que a gente já viu com a ligação peptídica. E aí, depois ele pega e caminha para cá. Esse roxinho vai para o exit, que ele vai sair. E aí, novamente, então, ele caminha para cá. No que ele caminha para cá, um novo RNA transportador se liga aqui. Ele caminha para cá e esse caminha para cá e se liga. Então, a gente sempre vai ter essa caminhada. Então, olha só, tá vendo? Vem um novo aminoácido, vem um novo RNA transportador, vem um novo RNA transportador e assim sucessivamente. Então, eles sempre vão caminhando nessas três posições, a A, a P e a E. À medida que eles vão caminhando, vai ocorrendo a ligação desses aminoácidos para formar uma nova proteína. Então, aqui, ó, que bonitinho, fazendo então, né, um resumão, a gente tem a RNA polimerase produzindo o RNA mensageiro, e depois a gente tem a atuação dos RNAs transportadores, que sempre vão estar o quê? Se ligando. Então, a gente tem primeiro a transcrição, a RNA polimerase produzindo o RNA mensageiro, e depois esse RNA mensageiro vai sofrendo um processo de tradução, em que sempre eu vou tendo a entrada dos meus RNAs transportadores formando essa ligação. Então, as ligações sempre vão acontecer na estrutura P, que é a polipeptídica. Depois que ocorre a ligação, aqui nessa região aqui, na região P, esse RNA transportador vem para a região E para que ele possa sair. Então, vamos fixar aqui o nosso conhecimento. Vamos agora na prática, o que tudo isso, né? Como é que eu posso aplicar isso em um exercício? Então, eu tenho uma sequência de DNA que é mostrada abaixo. Nós já vimos que o DNA é uma dupla fita.
tá? Se ele é uma dupla fita, ele vai ter uma fita no sentido 5 linha, 3 linha e uma fita no sentido 3 linha, 5 linha. Vixe, professora, não entendi isso. Vai lá na nossa aula de replicação do DNA. Lá a gente fala que o DNA é formado por uma dupla fita, que uma fita está no sentido 5 linha, 3 linha, a outra fita está no sentido 3 linha, 5 linha, porque elas são antiparalelas e têm complementaridade de bases. Então, quer dizer que no meu DNA, eu sempre vou ter o A ligado ao T e o C ligado ao G. Então, isso daqui é como eu represento o meu DNAzinho. Então, quando eu desenho, eu represento ele, né? Daquele jeitinho helicoidal. Mas, quando eu represento ele no papel, né? Quando eu represento ele escrito, quando eu faço um sequenciamento do meu genoma, é assim que ele se apresenta. Então, uma sequência de bases nitrogenadas. Cada um é um nucleotídeo que está ligado entre si. Então, aqui eu vou ter o quê? Minha dupla fita. Aí eu pergunto para vocês, observando isso daqui, qual será a proteína que eu vou produzir, ou seja, a minha sequência de aminoácidos que eu vou produzir a partir desse DNA? Como é que eu chego aqui? Né? Já estou dando um spoilerzinho. Primeira coisa, eu tenho uma sequência 5 linha, 3 linha, uma sequência 3 linha, 5 linha do DNA. Esse DNA ele vai sofrer um processo de transcrição em RNA. Qual das duas fitas que eu vou usar como molde para produzir o meu RNA? Nós já vimos que, qual é o sentido da vida? 5 linha, 3 linha. Se a minha RNA polimerase vai atuar no sentido 5 linha, 3 linha, qual é a fita que eu vou ter que usar como molde? A 3 linha, 5 linha. Então, é essa sequenciazinha aqui, ó, a de baixo, que vai me servir de molde para produzir o meu RNA, tá? E como será a minha sequência de RNA? Olá, minha sequência de RNA mensageiro vai ser complementar. Então, a timina se liga à adenina, a guanina à citosina. A timina se liga à adenina, a citosina à guanina, a timina se liga à adenina e a adenina à timina. Não, RNA não tem timina, RNA tem uracila. Então, essa daqui é a cadeia complementar do meu 5 linha, 3 linha. Observe que ela é bem parecida com a do DNA. Claro, complementaridade de bases. Qual é a grande diferença que eu tenho no meu RNA mensageiro em relação ao meu DNA? Que eu não tenho timina, eu tenho uracila, tá? Então, essa daqui é o meu RNA mensageiro que será traduzido. A partir daqui, como é que eu chego até a minha proteína, ou o início, né, das minhas proteínas? Eu tenho que olhar cada trinca de bases. Então, o ACG, vamos lá, ACG. O ACG está aqui, ó. O que é o ACG? Treonina. Então, aminoácido, treonina. O que é o AAA? A. O que é o meu AAA? É uma lisina. E o que é o meu GAU? GAU. Meu GAU é um ácido aspartico ou aspartato. Então, com isso eu sei qual é a minha sequência. Se aqui eu tivesse mais milhões, né, milhares de trincas, obviamente, aqui eu estou dando um exemplo somente com 3 códons, mas eu posso ter milhares de códons, né? Então, aqui, o que acontece? Meu RNA transportador vem, transporta a minha treonina, depois vem outro RNA transportador, transporta a minha lisina, um outro RNA transportador transporta o meu aspartato ou ácido aspartico. E aí eu vou ter, então, assim que a minha sequência de aminoácidos é feita, de acordo com a trinca que eu tenho. Então, no final, eu teria treonina, lisina e ácido aspartico ou aspartato. Nos livros, a gente também pode ter desta forma, que é a abreviatura do inglês. E aí eu teria treonina, lisina e aspartato da forma abreviada, tá? Então, é desta forma, em exercício, que nós fazemos, como nós chegamos, tá? Até a nossa sequência. Então, a gente está respondendo agora a pergunta que nós fizemos no primeiro slide. Como que uma sequência de nucleotídeos do meu DNA consegue traduzir uma sequência de aminoácidos produzindo uma proteína? Tá aí nesse slide. Graças ao processo de tradução, em que cada trinca de bases ou cada códon
vai corresponder a um anticódon no meu RNA transportador e esse RNA transportador vai ter um aminoácido. Então, é dessa forma que a gente consegue traduzir base nitrogenada em aminoácido. Ok, galera? Então, no Moodle eu vou deixar um desafio para vocês. Respondam um desafio e qualquer dúvida, eu estou aqui. Um beijo e até dia 3 de agosto ou estou no WhatsApp todos os dias, então me mandem mensagem para que a gente possa estar sempre conversando. Tchau!